noite, pessoal. Quinta-feira, 19 horas. Seja bem-vindo a mais um podcast. O Jurídico Diz Que Pode. Bora lá trocar ideia? Bora lá botar 2024 para rodar? Então vamos que vamos. Pessoal, antes de mais nada, já vou antecipar para vocês. Manda, compartilha isso aqui. Ou melhor, triplo C. Vou mendigar com vocês, eu quero um triplo C. Doutor, que raio que é isso? Curte, comenta, compartilha. Tá assistindo a estreia? Já entra no chat, vem interagir com a gente, vem bater um papo com a gente, que vamos estar trocando ideia com vocês. Fechou? E já manda para aquele pessoal. É você do condomínio, tem seu síndico e tá meio perdido, você acha que ele é um cara excelente para trabalhar, mas ele não consegue deslanchar? Hoje é o podcast para ele. Vamos estar conversando aqui. Daqui a pouco eu falo o nome do nosso convidado, que agora a câmera tá para cá, ninguém tá vendo ele. Vou segurar um pouquinho. Sobre marketing digital para síndicos. Fechou? Vamos lá? Antes disso, bora para os recadinhos tradicionais. Você não está inscrito no canal? Tá perdendo seu tempo? Se inscreve no canal agora. Espera aí, ainda não que você está assistindo o episódio. Deixa acabar. Depois você se inscreve. Mas já para facilitar a tua vida, tu botei aqui ó, na descrição do vídeo. Você vai encontrar os links para landing page, LinkedIn, TikTok, Instagram e mais 12 plataformas de áudio. 12, pessoal. Deezer, Spotify, Amazon, Google, Apple. Escolhe. Eu costumo dizer, aquele que está instalado no teu smartphone, tem aqui para vocês. Fechou? Então, bora lá. Para começar, já vou pedir para minha coleguinha Cláudia dar uma boa noite para a mesa e para vocês. Adorei o coleguinha. Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Jurídico Diz Que Pode. E hoje é um episódio para você que é síndico empreendedor. Você sabe que advogado não pode vender, fazer propaganda do nosso serviço, mas o síndico pode. Então, fica aqui que esse episódio é para você. Ótimo! E como vai mudar a câmera de mesa, já vai entregar a minha coleguinha Soraya e já vai entregar o nosso convidado João. Então, assim que a Soraya se dá uma boa noite para vocês, João, se apresenta, dá uma boa noite para a turma também. Manda lá, Soraya. Vamos lá, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um programa, que legal. Aqui a gente tem triplo S, triplo C e vamos adiante. Mas é bem isso mesmo. O síndico profissional, o orgânico que pensa em ser profissional, ótimas dicas valiosas aí de marketing. Fique conosco. Vamos lá, pessoal. Olá a todos os síndicos e todo mundo que nos acompanha. Primeiramente, agradecer a Soraya, a Cláudia e o Robson pela presença aqui, na verdade, me trazer aqui para poder explicar toda essa trajetória do síndico, explicar como que vocês conseguem, da melhor forma, integrar os seus conhecimentos, os seus trabalhos, os seus produtos e agregar de forma positiva para toda a empresa, para toda a sua empresa e para todo o seu público. Perfeito. João, conta um pouquinho de como que você começou nessa parte de marketing digital. Vamos lá, Robson. O marketing digital, hoje em dia, é um âmbito que praticamente todo mundo que é empreendedor ou que é empresa, ela precisa ter um conhecimento básico. O que seria esse conhecimento básico? Saber como que ele vai se comportar diante da internet, redes sociais e também para o seu público, né? A minha trajetória, ela foi um pouco assim, digamos, engraçada, digamos assim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de lidar com outras pessoas. Eu acho também a grande necessidade de você conhecer o próximo e também entender as dores dele, né? Porque assim como um síndico ou qualquer uma outra pessoa que busca empreender pela internet, ela tem que ter em mente o que a pessoa precisa. Não basta você só ter um bom produto ou um bom conhecimento. Então eu tive uma carreira aí nos últimos 4 anos dentro também da área condominial. Então passei por toda essa questão de imobiliária, então eu fazia toda essa parte do back-office da imobiliária, fazia fechamento de contrato e tudo mais, e também um pouco da parte de administradora, a parte de onboard, eu fechava contratos com síndicos, seguros. Então eu tive já esse bom conhecimento e da melhor forma tentar agregá-los para ter, de fato, um bom produto sobre isso. E nos últimos 6 meses eu vim migrando para a internet, porque, como eu já disse, eu vi a necessidade e a importância da pessoa que quer empreender reconhecer o que a internet pode trazer para ela. E justamente nesse sentido, inclusive todos os assuntos que a gente vai falar aqui, a gente vai construir e contextualizar o que é um síndico que não tem ele pode estar iniciando, ele já tem até uma carteira
né, que já esteja atuando, né, em alguns condomínios e tal, mas o que ele precisa saber de forma orgânica, se ele quiser fazer anúncios, tudo isso a gente vai estar abordando aqui hoje. Legal. Perfeito, perfeito. Pessoal, uma coisa que todo mundo já sabe. Quando o síndico está agindo, trabalhando no condomínio, o que acontece no condomínio fica no condomínio. É particular do condomínio. Não é para se expor para fora. Só que tem um problema. A partir do momento que ele faz uma gestão praticamente excelente na parte de papel, muitos dos condôminos não enxergam aquilo que está acontecendo. Ele vê o jardim bonitinho, vê uma pintura feita, uma manutenção, mas aquela parte chata, aquela parte burocrática, ninguém vê. E uma coisa que a gente está sempre aqui, praticamente em todos os episódios falando, é a transparência e a comunicação. Então tem agora aplicativos, tem os murais, se ele quiser fazer uma live, pode usar de YouTube ou as plataformas fechadas, isso interno. Agora, além dele estar ali conversando no interno, passando para os condôminos, para aqueles que deram o mandato para ele está conversando do que está acontecendo dentro do condomínio, tem uma coisa um pouquinho mais além, que são as ferramentas de gestão, a ferramenta que ele vai usar para ter um network, tanto com a parte de profissionais, com o próprio público lá dentro. Que uma coisa que a gente comenta aqui, além do síndico, tem os conselhos. Se possível, separar conselho fiscal, conselho consultivo, a lei permite isso. E fora que se agrega mais pessoas para estar junto com o síndico, trabalhando ali no momento. E as comissões, trazer os condôminos mais próximo possível. De que maneira ele consegue falar dessa parte de gestão, dessa parte de trazer pessoas para agregar a ferramenta pelo meio digital? Que uma coisa você fala assim, é Instagram, é YouTube, é TikTok, mas para que serve cada plataforma? Outra coisa que a gente fala, no caso aqui, eu comecei no digital, na parte lá do antigo Orkut. Misericórdia. Não fala, não fala. Não deda. Eu sou da época da datilografia, Não gente. entrega, nós Boa também, tarde. mas não entrega. Pergunta, na sua opinião, já para começar o nosso papo, o Facebook está fadado a ter o fim que o Orkut teve? Olha, Robson, foi até bom você trazer a questão do Orkut, né? Porque o Orkut ele foi como se fosse um precursor, né, dessa questão de redes sociais. Eu tenho 26 anos, então não sou tão velho assim, mas eu acabei pegando Você aquele, vai conseguir falar do Orkut? aquela pequena ramificação. Não pula, já Livro de pro história, Facebook. livro de história. Entendeu? Então, assim, o Orkut ele deu toda essa precursão para ser a criação do Facebook, né? E por quê? Qual que foi a grande diferença, né, dessa transição, na verdade, que teve do Orkut para o Facebook? Foi literalmente transformar o Facebook numa rede social aprimorada. Porque antes da época de Instagram, de TikTok, a gente tinha apenas o Facebook. E o Facebook ele era utilizado para compartilhar fotos, era utilizado para fazer postagens em vídeo e até também criar grupos para fazer trocas de experiências, né? Na minha opinião, eu acredito que o Facebook ele não está fadado a se tornar o que o Orkut se tornou. Por quê? Hoje o Facebook, vamos até abrir um pouco, falar do Meta, que é o Facebook e o Instagram, que é a mesma empresa que é dona. Ela é responsável por transmitir, assim, eu não sei nem mensurar quantos anúncios são transmitidos pelo YouTube de todas as empresas empreendedores. Então, a plataforma Facebook, ela é a principal plataforma para você fazer essa transmissão de anúncios. Então, como eles têm essa necessidade e também a curto prazo não tem nenhum tipo de concorrência para a questão do Facebook, seria impossível ele entrar nesse âmbito do Orkut, né? Porque dentro do Facebook você consegue definir um público-alvo, consegue definir uma posição geográfica de algum cliente que você quer atingir diretamente. Então, todas essas ferramentas que você consegue em ligações com, por exemplo, o Instagram, que hoje toda empresa ou empreendedor, ele precisa ter uma página no Instagram para vender o seu produto, para crescer sua autoridade. Ele também precisa ter uma conta do Facebook também e criar o seu gerenciador de anúncios. Então, dentro desse gerenciador, ele vai conseguir metrificar tudo que ele está recebendo, tudo que ele está deixando de ganhar e quais são o tipo de público que ele quer atingir. Que isso é importante que, no caso, o síndico conheça, além de tudo, o primeiro público dele. Perfeito. Na verdade, o Facebook foi super inteligente para não Exato. cair no que o Orkut caiu. Porque se o Instagram é a ferramenta, é a plataforma que é mais utilizada, para o Facebook não perder campo, ele linkou uma com a outra. Ou seja, se você quer
fazer o seu Instagram crescer, você precisa da plataforma do Facebook. Uma está ligada à outra. Então, ele conseguiu, de forma muito inteligente, vincular uma plataforma na outra. Né? Atrelou a ferramenta para não cair em desuso e não ocorrer como ocorreu com o Orkut. Visionários. Visionários, com certeza. Marquinho aí, ó. Dá um toque pra gente, assim, qual que seria a plataforma ideal para o síndico que está começando? Olha, a plataforma ideal, a gente sabe que essa palavra ideal, ela é um pouco relativa, porque talvez o ideal para mim não seja ideal para você, mas nesse âmbito de vendas, como a sua pergunta, seria o Instagram. Aí eu falo, por que o Instagram? O Instagram, ele pode ser usado, por exemplo, como uma vitrine de vendas dos seus produtos, basicamente. Ele é como se fosse o seu vendedor. Então, você vai construir uma vitrine dentro dele, pode ser um produto físico, um infoproduto, ou até um serviço que você preste. E dentro disso, o Instagram, trabalhado da forma corretamente, ele vai atuar como um vendedor e vai dispersar o seu conteúdo. Pode ser feito de forma orgânica ou também de forma paga, que são os anúncios, como a gente comentou, do Facebook. E hoje, o que é o principal objetivo de um síndico que quer iniciar justamente essa carreira de autônomo, construir uma carteira sólida, né? Ele tem que entender o seu público-alvo. Até parece que é uma questão muito simples e muito óbvia de se entender. Só que, o que é o seu público-alvo? As pessoas têm até um falso engano dizendo que, como que eu vou atingir grandes pessoas no meu Instagram? Preciso viralizar. O que é o conceito de viralizar? Toma cuidado com isso. Por quê? Viralizar basicamente é você postar um vídeo, postar um Reels, vamos dizer no Reels no caso do Instagram, Robson, e vamos dizer que a gente atingiu 500 mil pessoas. Dessas 500 mil pessoas, será que você foi claro na sua mensagem? Será que você fez uma chamada de vídeo, que no caso geralmente são os primeiros 5 segundos, que você faz uma headline, no caso um título chamativo, que retém as pessoas, que hoje é o que o Instagram quer. Retenha pessoas na minha plataforma, que é assim que eu ganho dinheiro mostrando os meus anúncios para quem gosta. Por quê? Quando a pessoa é retida na plataforma, se você gosta de carros e ela gosta, por exemplo, vamos dizer, viajar, você que fica parado em vídeos de carro e ela que fica parada em vídeos que viajem, o próprio Instagram, ele sabe que você gosta de carro, ela gosta de viajar. Então, se eu sou um produtor de conteúdo, por exemplo, CVC, digamos assim, ou qualquer outra empresa, ela vai mostrar para ela algum produto, é mais propenso porque ele sabe que ela gosta. Então, isso são acúmulos de informações. Então, primeiro o síndico tem que pensar, essa questão de viralização, será que eu estou atraindo o público correto para o meu Instagram? Por quê? Como todas as plataformas elas trabalham em retenções de vídeos, então quanto mais retenção, que nem eu falei, mantém a pessoa na plataforma, o Instagram vai falar, esse produtor de conteúdo, ele retém a pessoa na minha plataforma, vamos impulsioná-lo. É assim que funciona, orgânica, né? De forma orgânica. E se você ganhar um engajamento, o que é o engajamento? É o triplo que a gente sempre fala, né? Curte, comenta, compartilha, aí entra salva, enfim. Quando você tem essas outras métricas, além da retenção, ele considera o seu vídeo viral. É assim que uma pessoa consegue atingir um vídeo viral dentro da internet. É conseguir praticamente todas as métricas de salvamento, mais uma boa retenção. E voltando até na questão de viralização, não necessariamente se você tem um vídeo viralizado, você fez um bom trabalho. Porque você pode acabar atraindo pessoas de, digamos, má qualidade que não seriam os seus clientes, digamos assim. Público-alvo, Não né? vai Exato. converter. A sua audiência. Por quê? Como eu já dei todo esse briefing de retenção e engajamento, digamos que você tem uma conta com 100 mil seguidores no Instagram, que hoje, volto até a ressaltar que é a melhor plataforma para vendas e para construção de autoridade, tá? Você não vai ter um público engajado. Logo, pessoas que não estão interessadas no seu conteúdo, você faz uma publicação, pode ser Reels, carrossel, postagem estática, qualquer coisa. Essas pessoas não vão ver o seu vídeo, simplesmente vão ver, porque as pessoas elas estão assim, nas redes sociais. Então, é muito difícil você prender atenção. Então, elas não vão assistir o seu vídeo, não vão engajar e, por mais que você seja um bom produtor de conteúdo, as pessoas, o próprio Instagram, o algoritmo vai entender. Olha, não é possível que nem os seguidores desta pessoa está vendo e engajando com este vídeo. Deve ser muito ruim. Para que eu vou jogar para pessoas fora da bolha de seguidores? Perfeito. Então é assim que funciona de modo bem geral o Instagram. Esse é o algoritmo, é a leitura do algoritmo. Exatamente. Né? Exatamente, Cláudio. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, aproveitando que estamos falando de Instagram,
Vamos aprofundar um pouquinho mais, que nem você acabou de falar. Tem as publicações, que são meramente uma foto, um carrossel, tem os Reels, são um vídeo um pouquinho mais longo, e tem os Stories. Para que serve cada um deles? Tem um público definido? Como que seria? O que a gente deve focar em cada um desses equipamentos, essas ferramentas? Perfeito, Robson. Dentro do Instagram, nós temos 4 formatos de conteúdo para a gente transmitir o conhecimento ou venda de produtos. Primeiro, se você quer buscar pessoas fora da sua bolha de influência, que a gente costuma dizer que são os não seguidores, Reels. Por quê? Reels, hoje no Instagram, você pode criar conteúdos de até 1,5 minutos, então conduzir junto com música, junto com títulos, etc e tal. E dentro do Reels, o Instagram, ele tenta acompanhar outras redes sociais, que são os Shorts do YouTube e o TikTok. São aqui as grandes concorrentes. Então, ele busca esse tipo de conteúdo, do formato em pé, para poder atingir mais pessoas. Então, se você quer estourar a sua bolha de seguidores, lembrando que o Instagram, nós temos que jogar o jogo dele. Tem que ter sempre isso em mente. Você não tem que produzir conteúdo para você. Tem que produzir conteúdo para a sua audiência. Então, não necessariamente o que você quer e que você acha legal, sua audiência vai gostar. Então, você tem que ter em mente isso. Dito isso, você trouxe pessoas e estão alimentando a sua base de seguidores. Você deve pensar, será que essas pessoas são qualificadas? Como que você qualifica, como que você conscientiza as pessoas que elas precisam, por exemplo, do seu produto? Você vai criar carrosséis, que é o segundo formato que eu menciono aqui, que são, de certa forma, responsáveis por gerar autoconhecimento do seu produto ou serviço para aquele determinado momento e também para as pessoas se conscientizarem de como você ajuda elas. O carrossel hoje é permitido até 10 fotos, né, que você simplesmente faz as ações. Para o Instagram é excelente, que tem interação do usuário, né, de você estar fazendo lá até 10 vezes. E dentro lá você consegue, por exemplo, mostrar quem é você, mostrar sua marca, gerar uma autoridade, falar sobre um determinado assunto. Então, dentro dos carrosséis, você vai criar todo o empoderamento do seu perfil, da sua marca ou do seu produto para os seus seguidores. Com isso, nós vamos para o terceiro elemento, o terceiro formato, que são os posts estáticos. Na maioria dos casos, os posts estáticos, eles são responsáveis por gerar uma autoridade maior de alguma coisa. Por exemplo, no caso hoje, vemos aqui um podcast. Vamos tirar toda uma foto com a equipe. Vou lá no meu perfil do Instagram e vou fazer essa postagem. Todos os meus seguidores que já estão engajando com o meu Reels e com o meu carrossel vão olhar aquela postagem e vão falar, olha que legal, ele está gerando uma autoridade do conteúdo que ele está falando. Então as pessoas vão entender que você é uma pessoa ideal para que elas acompanhem, né, se ela desejar acompanhar, ou comprar um produto, por exemplo, no caso síndico, se quiser vender alguma mentoria, fazer alguma implantação, esse seria o grande caminho. E por último, tem o quarto formato que muitas pessoas elas deixam de aproveitar esse bônus, entre aspas, que o próprio Instagram dá, que são os stories. Os stories, eles são responsáveis para você gerar uma conexão com as pessoas. Então, trazer uma humanização para todo o seu público. Então você pensa, você já reteu o seu público com Reels, você já gerou o seu autoconhecimento, o que você faz com os carrosséis, você gerou a autoridade com os teus posts, e agora? Como que eu vou fazer, por exemplo, no caso do síndico, tenho uma implementação de um condomínio, como que eu vou pegar esse condomínio, como que eu vou gerir essa carteira? Eu vou gerar essa humanização. Então tem diversas formas, você pode mostrar bastidores, desde que, claro, estejam no contexto do seu trabalho, né? Você pode, por exemplo, olha, hoje eu vou fazer um vídeo, vou gravar sobre o conteúdo X, que você sabe, depois de estudo de persona, que a sua audiência gosta. Como eu já falei, conteúdo para sua audiência, não para você. Então, dentro do Instagram você pode, por exemplo, divulgar lives, você pode divulgar, por exemplo, se tiver uma outra plataforma, você pode fazer uma ligação com a plataforma, pode colocar links externos de produtos, mas aqui tem um problema. Isso eu acredito que poucas pessoas se atentam a isso. Por quê? Da mesma forma que as redes sociais, elas querem que você retenha os usuários na plataforma, elas não gostam que você os tire de lá. Por quê? São assim que elas ganham dinheiro, de certa forma. E arrecadando dados e informações. Então, quando você tira um usuário da plataforma, ela tende a derrubar o seu alcance daquele post. Ou
falando do Stories, como a gente está nesse momento, dos Stories. Então, se você tem uma média, você síndico, que tem, por exemplo, uma média de até 1.000, 2.000, 5.000 visualizações por Stories, se você não criar um contexto para você tirar o usuário da plataforma, pode ser vendendo produto, pode ser encaminhando, por exemplo, para o YouTube ou qualquer outra plataforma, ela vai, de certa forma, te penalizar por isso. Então, se você tem uma média de 5.000, ela vai derrubar para 1.000. Isso é normal. Então, o que eu recomendo nesse caso para vocês fazerem? Uma troca mútua. O que seria essa troca mútua? Tudo que o usuário entra de interação com você no visor da tela, digamos no Story, a plataforma ela entende que, tudo bem, ele está tirando o usuário da minha plataforma, só que ele ficou lá, o cara ficou 5 minutos, por exemplo, vendo todas aquelas sessões de Stories. Então, o que é importante? Antes de você, desde que tem um produto, queira tirar esse usuário, você faça stories interativos. Então, por exemplo, faça vídeos, incidam as pessoas a te chamarem no direct, façam aqueles sticks que a pessoa mexe na tela, tem aquela carinha feliz, né? Ou sim, não, que a pessoa tem que clicar ou digitar alguma coisa de pergunta, esse tipo de coisa. Você ativa a comunicação, né? Exatamente, você ativa a comunicação da pessoa. E o próprio Instagram entende que, como você está fazendo essa ativação de conteúdo, ele não vai te penalizar tanto porque vira essa troca mútua. Entendi. E quanto mais você utilizar as ferramentas que o Instagram tem, melhor ainda, né? Para você diversificar essa comunicação, que nem tem caixinha de pergunta, tem aquela da carinha de você arrastar, tem enquete. Então, isso também ajuda, né, na divulgação, de entregar mais. O algoritmo entende isso como positivo? Isso, todas as ferramentas, porque assim, tanto o Instagram quanto as outras redes sociais, eles querem ser o top 1 do mercado. Então, eles competem diretamente, geralmente todos os usuários que estão no YouTube, no Instagram e no TikTok, são as 3 principais, eles estão em todas. Então, eles querem a maior atenção, porque hoje a maior moeda do mundo é a atenção das pessoas. E a rua mais movimentada do mundo é a internet. Entendeu? Então, tendo isso em mente, o Instagram vai pensar, pô, esse criador de conteúdo, essa pessoa que usa as minhas ferramentas, ela tá usando tudo. Então, ela tá gastando aqui 10 minutos, 15 minutos para editar, por exemplo, um vídeo no Instagram. Então, eu vou beneficiá-lo de forma orgânica por ele estar dedicando esse tempo e atenção ao meu aplicativo. Então, seria dessa forma. Entendi. Ou seja, não é tão simples assim fazer um anúncio e já conseguir engajamento. Tem todo um procedimento e atentar essas orientações, essas novas... Porque o Instagram muda muito também, não é? Essas modificações acabam Toda atrapalhando hora. um pouco. Nesse sentido. Então, não é para amador. Olha, na verdade, o amador, ele não se atenta a esses detalhes. Por exemplo, público-alvo, essa questão, por exemplo, de retirar as pessoas da plataforma, porque eu, dentro do mercado do marketing digital, eu percebo que todas as pessoas que estão iniciando no mercado, elas querem incessantemente vender muitos produtos a curtíssimo prazo. Então a pessoa, ela, por exemplo, ela pega um produto com um link para venda, que hoje é tão fácil, né? Qualquer pessoa ter acesso a um link e vender um produto, e ela já quer criar uma conta, por exemplo, no Instagram, isso serve para qualquer tipo de nicho, e ela já quer vender. Só que às vezes ela nem fez postagem, ela nem gerou autoridade, não gerou reconhecimento da marca. Então o Instagram ele vai pensar, como assim? Você acabou de criar uma conta e já quer tirar os usuários da minha plataforma e vender seu produto? Eu Negativo. fiz a minha lição certinho, então. Negativo. A minha lição de casa tá feita. Entendeu? Então, assim, o que eu recomendo para um síndico que, na verdade, não é nem se ele quer, ele precisa ter um Instagram profissional. Se você tem um pessoal, você pode utilizar o pessoal, só que eu não gosto muito dessa ideia, eu pessoalmente, digamos assim, porque o pessoal, a gente tem o nosso ciclo de amizade, não necessariamente os nossos amigos vão gostar do nosso conteúdo, aí entra aquilo que eu já falei, se não engajarem com você, você perde alcance. Então, eu acho até que você fica, às vezes, até muito focado nisso quando você começa a trabalhar com o Instagram. Então, o ideal é criar uma conta profissional. Existem 3 formas. Tem a pessoal, tem a de empreendedor, esses são os tipos de conta, e tem a de criador de conteúdo. Basicamente, um síndico ele pode utilizar tanto o criador de conteúdo quanto o de empreendedor. A diferença das ferramentas ela é muito ínfima, não tem tanta diferença. Basicamente, quais são os benefícios de você migrar para esse tipo de conta? Você síndico. Você vai ter possibilidades de análise de métricas. O que seriam essas métricas? Você pode ver qual que é a sua audiência, ou seja, quantas pessoas você tem, por exemplo, ativa em um determinado horário do dia, qual que é a idade da audiência, se são mais homens ou se são mais mulheres, entendeu? O que geralmente esse público consome, né? Porque se ele gosta, por exemplo, um morador, ele vai ter vários canais de
de comunicação que ele vai estar lá pesquisando sobre vários temas semelhantes. Então, essas métricas você consegue acompanhar. Você consegue ver coisas que estão em alta, você consegue ver, por exemplo, até que ponto de vídeo que as pessoas estão assistindo, qual que é o seu percentual médio de retenção. Então, você, por exemplo, posta o vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, que é o máximo. Você vai lá, a média é 10 segundos. Você já começa a pensar, meu conteúdo não deve estar tão bom. Porque se eu tenho 1 minuto e meio de vídeo e a média é 10 segundos, não tá legal. Tinha que ser pelo menos ali uns 40% de retenção média, né? Esses retornos, eles servem para a pessoa ajustar e ter essa percepção. Isso, exatamente. Quando você trabalha com essas métricas, você vai vendo qual tipo de conteúdo que mais se encaixa com a sua persona, com a sua audiência. Tá. E aqueles conteúdos que não engajam, você tende a cada vez produzi-los menos e vai cada vez nichando mais a sua audiência. E com o tempo, com o perfil bem trabalhado, coda bio, foto e posts feita de forma correta, você vai trazendo pessoas de forma orgânica. Tem pessoas no Instagram que nem usam anúncio, tráfego pago, que a gente dizem, para trazer clientes. Eles usam somente para divulgação de venda. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo isso que você está colocando para a gente, que a gente está habituado a estar nas redes sociais, não é algo tão difícil de entender. Mas para os nossos ouvintes, os nossos síndicos que estão nos ouvindo agora, pode ser bem difícil, pode ser muito complicado e pode ser até uma objeção para começar a entrar numa rede social. Como é que você poderia explicar qual seria o passo a passo? Qual a primeira coisa que o síndico tinha que fazer? Bom, eu sou um síndico empreendedor, eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero mostrar que eu sou um bom gestor, que eu consigo entregar uma gestão eficiente através das redes sociais. É possível contratar um profissional para fazer isso para ele? Porque ele não vai ter, talvez, estou falando assim, por mim, alguma coisa a gente até faz, mas muitas outras eu procuro um profissional da área para me ajudar, não dá para fazer tudo. O síndico talvez esteja nessa situação. Legal, eu sou um bom comunicador, eu consigo falar legal, mas eu não sei fazer tudo isso. O que ele faz para ele poder entrar nas redes sociais? Bom, como a gente até mencionou antes, né, Cláudia? Primeiro entender o público dele. Quando ele entende esse público, ele tem que trabalhar também, além do marketing externo, o marketing interno. Se o síndico ele buscar, o que eu acho de extrema importância, ele ter parcerias, né? Tem diversas, né? Mas o mais importante é você ter, às vezes o síndico ele tem um tempo muito curto de trabalho, ele tem alguns outros afazeres externos, é interessante ele contratar ou uma agência que faça trabalhos diversos ou profissionais autônomos que, por exemplo, um dos grandes buscadores que hoje temos é o de social media. Né? O de social media, basicamente, ele vai fazer, né, toda uma roteirização de conteúdo com você, ele vai te ajudar a estudar a sua persona, ele vai fazer as postagens, né, ele vai bolar todo um roteiro, um relatório para fazer todas essas postagens diárias, e dentro disso você consegue migrar a sua atenção como síndico na parte estratégica, pensando na construção de carreira. Uma outra profissionalidade que também é de extrema importância seria um gestor de tráfego. Né? O gestor de tráfego ele é um profissional que ele vai basicamente atuar nos seus anúncios. Então ele vai criar contas para você nos gerenciadores, ele vai metrificar o seu público-alvo, ele vai te dizer, olha, essa postagem que você tem teve X cliques, o pessoal está só vendo e não está interagindo. Então, com esses dois profissionais ativos, você como síndico e gestor da sua própria carreira ou da sua empresa, junto com o trabalho de endomarketing, que a gente chama, que é o trabalho interno, então ver estrutura, se tiver funcionários, pesquisa de satisfação é importante para ver se as pessoas estão confortáveis, né, no ambiente que elas estão trabalhando. Junto de todas essas questões, você consegue ter uma gestão muito melhor. Então, eu acho muito importante você ter profissionais ao seu lado nesse tipo de trabalho. Perfeito. Perfeito. Agora, aproveitando o gancho, para aquele cara, para aquele síndico que fala assim, mano, não tenho condições, malemar, estou contando as moedas aqui. Qual que seria a média de postagem ideal para ele em cada uma dessas ferramentas do Instagram? Qual que seria uma média legal para ele se organizar durante a semana? Todas as redes sociais, elas buscam a consistência. Então, você sendo um iniciante, você síndico que está abrindo agora uma conta no Instagram, sempre busque focá-lo nesta plataforma, mas não denigre as demais. Porque você pode, entre YouTube, TikTok e Instagram, você pode criar
o tal do triplo, que a gente consegue ir meio que dispersando esses clientes, né, esse público. Mas dentro da plataforma, cada perfil tem a sua especialidade, né? Digamos assim. Tem perfis que as pessoas elas postam 2 vezes, 3 vezes por dia. E a gente sabe que você manter uma rotina e até manter uma criação de conteúdo, pode ser entre Reels e carrosséis por 2, 3 dias, é difícil, não é fácil. Porque você for ver, você fez às vezes 15 postagens em uma semana. E às vezes, se o síndico ele tem uma correria muito grande, se ele tem uma carteira grande de condomínios, se ele não tiver um profissional, como a gente comentou, ele não consegue manter essa consistência. Não dá conta. Entendeu? Porque ele precisa pensar, ele precisa roteirizar o conteúdo, ele precisa ver o que é melhor para a audiência dele, ver se não tem conteúdo repetido, se possível reciclar conteúdos que já deram bom, eu recomendo de pelo menos um mês atrás, é interessante você ir reciclando também. Então, pessoalmente eu recomendo que pelo menos uma vez por dia, aí teria que ser de domingo a domingo, é interessante. Né? Caso você não consiga manter essa consistência, 4 postagens semanais eu creio que seja o suficiente. Porque você vai estar mantendo o seu Instagram rotacionando, você vai estar trazendo pessoas, você pode mesclar, por exemplo, 3 Reels e um É isso que eu ia perguntar. carrossel. Transitando Qual, né? nos 4 cantos. Se você busca crescer o seu Instagram, foque 90% dos seus esforços e conhecimentos para os Reels. Por quê? Primeiro busca aquela massa de pessoas para depois conscientizá-las. As pessoas que não gostarem do seu conteúdo, eventualmente elas vão deixar de segui-lo. Então você não vai precisar ter o trabalho de ir lá, escolher as pessoas. Então foque nos Reels. Esse é o principal para você crescer. Quanto mais você conseguir, melhor. No início, às vezes você pode pensar, pô, fiz um vídeo aqui, 1 minuto e meio, trabalhei, fiz a edição de vídeo, cheguei lá 100 visualizações. Pô, 100 pessoas é muito pouco, né? Que a gente tem esse preconceito de achar que tem que ter 1 milhão. Não, se você souber construir, é melhor você ter 100 pessoas visualizando seu vídeo, engajadas, do que 1000 que não são. Porque tem perfis com 100, 200 pessoas que vendem produtos todos os dias. Então essa questão, você precisa ter 10 mil seguidores para você vender. Isso não é correto de se dizer. Você tem que Não quer dizer que converte na mesma proporção também, exatamente. né? Cai por terra, né? Essa questão de que precisa ter 1.000, 2.000. Não, exatamente. bobagem. Estamos falando de conteúdo de qualidade. E acho que o Reels para o síndico, só para dar uma ideia para quem está nos assistindo, o que é o Reels? É um videozinho curto de 1 minuto e meio, né? Que você pode até, como ideia, fazer um antes e depois. Por exemplo, você começou e vai fazer uma obra no condomínio. Vai fazer uma reforma na piscina, vê a piscina lá que tá toda antiga, não tá bem cuidada, tá tudo o piso soltando. Você faz um videozinho daquilo. Aprovou em assembleia. Opa, aprovou a assembleia. Pula essa parte do vídeo. Pula, guarda o vídeo. E aí você faz uma edição e coloca o antes e depois, porque ali, com detalhe, não mostra ninguém, nem morador, nem nada, por conta de LGPD, direito de imagem, mas assim, o local eu acho que é válido, porque mostra realmente o seu trabalho, né? Fica muito bacana. Então, antes e depois, por foto ou por vídeo, é que o Reels é vídeo, né? Então, por isso que seria interessante fazer essa filmagem e depois fazer essa montagem, que é bem bacana. Acho que vai engajar, né? O pessoal fala, poxa, olha... Eu gosto muito do antes e depois, né? Essas transformações, esse makeover, né? Que fala, nossa, o cara era assim, ficou assim, né? Transformação pessoal também é fantástico. Então, de local... Fica a dica. Fica a dica, né? Legal. Uma coisa até que eu costumo dizer, Cláudia, que vale muito para as redes sociais, principalmente para o Instagram, são as provas sociais, né? Isso. Que são feedbacks das pessoas que gostam do seu conteúdo, né? E elas postam, pode ser por vídeo, pode ser por escritas. E você, síndico, que está começando, e você pode pensar, como é que eu vou, por exemplo, vender um produto, né? Ou até começar a crescer meu Instagram se eu não tenho nada para poder vender? Né? Não tenho nada para poder, por exemplo, trazer as pessoas, porque trazer pessoas é só uma parte. Você tem que pensar como é que você vai converter isso. Como é que você vai gerar isso num serviço, gerar isso em um produto, gerar isso em autoridade para você e trazer isso tudo para o seu perfil. Uma coisa que é muito importante você ter em mente é que as pessoas, elas são, digamos assim, elas têm aquele velho pensamento de seguir a manada. O que é essa seguir a manada? São que muitas pessoas que estão dentro de um determinado local, uma pessoa que está de fora, que não tenha conhecimento sobre o que tem lá dentro, ela vai meio que inconscientemente. Então, isso tem os seus prós e os seus contras. Por que eu falei isso? Você que está criando um produto, por exemplo, você tem que primeiramente buscar aquela conscientização e maximizar as pessoas que conhecem alguma coisa sua. Porque todo mundo que já está nesse mercado, por mais que alguma coisa que você ofereça não seja
que seja pior do que o do seu concorrente e você tem mais reconhecimento, o que eu acho que o Instagram mais busca hoje, as pessoas tendem a ir para essa pessoa, né? Então, geralmente as pessoas que começam, como elas não têm essas provas, é interessante ela buscar de amigos, buscar de, por exemplo, familiares, você vende um produto, ou você, por exemplo, faz algumas lives, ou se você tem alguma mentoria, nem que seja 2 pessoas, chega na sala, grava, pede um feedback da pessoa, vai montando os destaques do seu Instagram, que ao longo do tempo, você construindo essa autoridade, as pessoas elas vêm orgânico para você. Legal. As interações também contam. Isso, todas as interações, na verdade. Né? Eu acho que quanto mais você tem interações dentro do seu âmbito profissional do Instagram, ele acaba te impulsionando a cada vez mais, porque o Instagram ele funciona em níveis, né? Então, quanto mais você vai engajando, pessoas engajadas com você que gostam, te assistem, te marcam, o seu Instagram ele vai cada vez sendo impulsionado. Então, o início, podia até vir dizer e falar assim, não, vai ser tranquilo. Por que não? Não. A gente sabe que o início, você síndico, Só que não. você síndico que quer criar, assim, é extremamente importante que você esteja. Se você tiver uma equipe, melhor ainda, que você pode repartir, né, os trabalhos, né, no caso da equipe. Mas o início, você vai ter que focar extremamente na consistência do que na qualidade. Claro, a qualidade tem que ter sempre. Mas você precisa focar na consistência. Porque até o Instagram, ele precisa saber que o seu perfil existe, ele precisa saber para qual público-alvo que você faz. É importante que você use hashtags, né? Tem gente que fala que hashtag não existe mais, mas isso não é verdade, porque a hashtag ela é utilizada para direcionamento de conteúdo. Então, você síndico que trata com condomínios, hashtags condomínios, hashtag síndicos, hashtag, por exemplo, reuniões, que são coisas relacionadas Palavras-chave. a palavras-chave que você atua. Tem número, João? Hashtags quantas? Quantas? Olha, elas são... Eu não consigo dizer quantas são. Eu digo assim, você... Você fala o A quantidade. A quantidade. A Acho que quantidade tudo que eu que tiver deveria voltado fazer. a- Uma postagem, conteúdo, quanto né? seria o ideal para estar colocando ali? Olha, antes as pessoas elas deixavam muitas, 30, 40 hashtags. Hoje, o Instagram ele encara como um spam, porque ele deve pensar, você está fazendo conteúdo, mas está colocando 40 hashtags, do que se trata Abrange isso? tanto? É. Tá, Eu sempre faço de 4 a 7 hashtags por vídeo. legal. E são 3 tipos. O primeiro seria, você tem que, nessas 4 a 7 hashtags, você tem que medi-las, né, de acordo com essas 3 observações. Primeiro, do que se trata o seu conteúdo? Então, Principalmente. primeiro isso. Segundo, qual que é o tipo de público que você quer atrair para aquele conteúdo, Perfeito. por exemplo. E terceiro, qual que é o nicho que você está falando? Então, por exemplo, se a gente falar, por exemplo, de condomínio, a gente tem que primeiro falar, por exemplo, vamos dizer que a gente está falando sobre uma implantação de um condomínio. Por exemplo, a gente pode colocar primeiro hashtag implantação, hashtag administradores de condomínios. E terceiro, nicho, por exemplo, mercado condominial, esse tipo de coisa. Então, destrinche as suas 4 a 7 hashtags nesses 3 É o títulos. suficiente. É o Anotado. suficiente. O suficiente. Anotado. Bacana. Beleza. Essa dá uma confusão, que realmente a gente via muito antes. Essa quantidade muito grande de hashtag, agora deu uma diminuída. O problema é o spam. Tá, legal. E tem que tomar cuidado também que existem também hashtags que elas são banidas pelo Instagram. Se você publica essas hashtags, ele praticamente não transmite... Derruba Dá um a página. exemplo. Chega a É isso que eu derrubar. ia falar. Dá um exemplo. Olha, ele não derruba a página, tá? Só que ele praticamente vai deixar o seu vídeo praticamente em 10% de visualização, até menos, né? E se você insistir com elas, ele vai te mandar avisos, ele pode chegar até uma suspensão de conta. Nossa. Um exemplo de hashtag banida, que antes não era, seria sextou. Hashtag sextou. As pessoas têm... gostam, né? Tipo, tô numa balada, tô aqui com os amigos. Sextou. Só que, por que ela é banida? O sextou em inglês significa sex to you. Então, esta hashtag ela é banida mundialmente. Então, quem utiliza essa hashtag, às vezes utiliza inconscientemente, tá aí a questão de conhecimento disso, Sim. o Instagram ele vai começar a derrubar ao longo do tempo a tua visualização. Então, é importante que, antes você, síndico, que já tem a sua base de hashtags definidas, é importante você digitá-las na barra de pesquisa. O como que eu identifico se ela está ou não banida? Ela vai ter o botão de seguir.
Se ela tiver botão de seguir, ela não está banida. Se ela tiver banida, você não vai conseguir seguir essa hashtag e vai ter algumas observações lá do próprio Instagram. Entendi. Então, tenha em mente essas hashtags que você vai utilizar e antes de usá-la nos vídeos, sempre antes, faça uma pesquisa para ver se de fato ela não é uma hashtag banida. Gente, pesquisa de hashtag. Pesquisa. A gente é acostumada com banco de dados, sentença, jurisprudência. Mas tem aplicativo, não tem? Que você pode pesquisar a hashtag se está banido ou não. Você vê como isso é importante no engajamento. Se você colocar uma hashtag que não deveria, cai as suas visualizações. Se o orgânico já é difícil, vai ficar pior, né? Super interessante. Isso, até você falando agora de aplicativos, né? Uma das coisas que eu sou totalmente contra, que algumas pessoas fazem, e eu trago até motivos porque eu sou contra, e também é uma questão meio óbvia, como tudo que a gente já conversou aqui. Jamais você sente que queira crescer uma autoridade, jamais compre seguidores. Que muitas pessoas fazem isso, né? Geralmente as pessoas falam, R$100 são 10 mil seguidores. Praticamente quem faz isso vai ter que criar um perfil novo. Isso daí é meio fato, porque seguidores são contas fantasmas. E vai totalmente contra o que o Instagram busca, que é engajamento. Claro. Então, construa no orgânico, que eu acho que você tem tudo a ganhar com isso. Exatamente. Perfeito. João, faz o seguinte, para não perder a chance daquilo que você está aqui, que o papo está muito 10, está evoluindo. É um assunto que eu adoro. Mas uma coisa que eu quero comentar. Tá brilhando, Elinho. Sabe aquele papo de casa própria e casa alugada? Que nem você acabou de comentar. Dependendo da hashtag, pode até chegar a cair a conta. Dependendo da situação, pode acontecer. Ou um vídeo, alguma coisa do gênero, pode estar bloqueado. Instagram, Facebook, tudo esse pessoal, qualquer momento é algo emprestado. Se é emprestado, uma hora pode tirar da nossa mão também. O pessoal fala, tem a sua casa própria. Casa própria, no caso, seria seu domínio, a sua landing page, seu site, e a partir dali, você faz o caminho onde você está nas redes sociais. Falamos bastante agora do Facebook, falamos muito do Instagram. Dá uma palhinha pra gente também, o pessoal não ficar só numa única plataforma, que isso aí, se cair, ele tiver sei lá quantos milhões de seguidores ali, ele vai perder de uma hora para outra, para ele dar como se fosse um investimento, dar uma diversificada de plataforma. Bate um papinho com a gente sobre YouTube e TikTok, que são extremamente diferentes, mas dá um toque pra gente sobre isso. Vamos lá, Robinson. Primeiramente, o síndico que ele vai buscar ter essa carreira autônoma, carreira empreendedora, ele precisa de uma estrutura, como você falou da casa, né? Então pode ser de forma alugada, como você mencionou, que você trabalha com estruturas de terceiros, por exemplo, sendo afiliação a um produto na internet, que isso existe, você pode pegar produtos que já existem e vender, mas o que eu recomendo é que você tenha essa estrutura própria, ter uma página de vendas que é interessante e ligá-las com essas outras duas plataformas, que por exemplo é o YouTube e o Instagram. O YouTube, a grande diferença do Instagram é porque o YouTube é a maior chance de você encontrar pessoas qualificadas para o seu produto. Então você pensa, ué João, mas se o YouTube é a melhor chance, então por que o Instagram sempre é melhor? Porque o YouTube, ele é uma ferramenta de pesquisa. Então, é uma ferramenta de conhecimento. O Instagram é uma rede social. Então, assim, no YouTube, você deve ter uma conta, você deve fazer conteúdos também para o YouTube. E dentro do YouTube, você consegue fazer essa transição de clientes também dentro do YouTube. E a grande vantagem é que o YouTube, você trabalhando uma capa de vídeo boa, você trabalhando um bom conteúdo, você traz pessoas que são 100% qualificadas para vender alguma coisa. E se você fizer também a conexão junto com a estrutura, então se você tiver, por exemplo, já um WhatsApp corporativo, você tiver já uma página de vendas, que hoje a gente pode utilizar até o WordPress, que é uma ferramenta gratuita, então você não precisa fazer investimento, né, para ter essa estrutura, o WhatsApp também de forma gratuita, obviamente, e também você consegue estruturar isso de uma forma até que simplória e fazer a venda somente usando o YouTube, você nem só precisa do Instagram para isso. Então, dentro do YouTube, você tem até um espaço maior também, essa é a grande vantagem do YouTube, de você explicar alguma coisa. Porque as pessoas elas já entram lá e já esperam que vão ter vídeos grandes. Então, de 10 minutos, 15 até meia hora. Então, as pessoas já esperam. Então, elas vão preparadas com fone e pipoquinha e vão preparadas para escutar todo o conhecimento que você tem para transmitir. Então, elas já estão preparadas. Então, lá é importante você trazer todo tipo de conteúdo que você acha válido, gerar autoridade. Você consegue fazer o que os 4 formatos do Instagram fazem em cada um, você pode fazer em um vídeo lá no YouTube. E o TikTok,
eu costumo dizer que ele é um pouco mais considerado topo de funil. O que é esse topo de funil? Né? Até trazendo de uma forma mais branda da palavra. O TikTok, ele é um canal que é muito fácil você conseguir seguidores, porque você posta vídeo e a condição de viralização ele é muito grande. Então, volta até aquilo que a gente comentou. Não necessariamente você viralizou, você fez um bom trabalho. Você tem que tomar cuidado como é que você fez isso. Para trazer pessoas boas para o teu nicho de influência. Então, no TikTok, você pode fazer uma simples estratégia de fazer vários vídeos, você pode até reutilizar, se for ativo, você pode utilizar o mesmo para o YouTube, o mesmo para o TikTok, o mesmo para o Instagram, o mesmo vídeo. No YouTube você utilizaria o Shorts, no caso, que é o mesmo formato. Mas no TikTok você poderia captar aquela massa, aquela galera toda dentro da plataforma, fazer um filtro disso. Como que você faz um filtro? Por exemplo, um chamado para ação no vídeo é o suficiente. Por exemplo, tá falando sobre um conteúdo X, tá falando sobre, por exemplo, algo que acontece dentro de um condomínio. Olha, se você curtiu esse conteúdo, digita X, digita eu, digita quero. Então você sabe que essas pessoas que estão digitando são pessoas que estão começando a ter uma boa qualificação de venda. Então você pode pegar essas pessoas e, de alguma forma, ou redirecionar elas para o Instagram e depois você redireciona elas para o YouTube como o seu funil final, vamos dizer assim, de conversão. Então você pode começar no TikTok, ir pro Instagram e finalizar no YouTube. Você pode fazer isso também. Você vai me ensinar a fazer isso. Tem pessoas que fazem isso. Mas do TikTok pro Instagram. Tem pessoas que fazem isso. Legal. Porque você pega a massa, qual que é a ideia? Pegar a massa da galera no TikTok. Tem lá 1 milhão de pessoas, massa mesmo. pega, sei lá, 5 mil das 1 milhão. Traz pro Instagram. Aí você trabalha, faz com Reels também, né? Se você fazer direto é até melhor. Reels, carrosséis e tal. Cresceu toda a sua autoridade, leva pro YouTube. Que no YouTube você pode entrar em extremos detalhes do que você tem a dizer. Porque você jamais no Instagram vai conseguir falar, por exemplo, sobre coisas... Tem que falar coisas muito supérfluas. A língua do povo, digamos assim. Você não pode entrar em questões técnicas quanto no YouTube. Quando você já traz essa galera que fala, o conteúdo desse cara é top. Ele vai entrar lá. Se você largar um linkzinho lá, qualquer coisa que você queira, se você quer chamar para uma reunião, quer montar uma mentoria, qualquer coisa, você já tem a galera que quer. Você fez toda a roteirização do vídeo e você já convenceu a pessoa ali. É um público mais fiel. Exatamente. Assim. Exatamente. Perfeito. Pessoal, já estamos estourando o tempo aqui. Gente, tá passa muito rápido. bom esse papo. É bastante coisa. Muito O João, bom. pelo jeito, vai acabar voltando de novo para dar outras aulas pra gente Bastante aqui. coisa pra falar ainda. Vou botar aqui para considerações finais. Doutora, o que você vai querer falar? Olha, realmente foi uma aula que o João trouxe. Muito embora tenha muita questão técnica, né? Eu acho que para quem vai começar, o síndico empreendedor, que quer começar a divulgar o seu trabalho, tornar isso muito mais visível para outras pessoas, que eu acho isso muito positivo, né? Eu acho que entrar nas redes sociais é o melhor caminho. Eu acho assim, quem não está na rede social não está em lugar nenhum, né? É muito engraçado isso. Hoje está todo mundo aqui nesse aparelhinho e é aqui onde você vai vender seu produto, vai vender a sua imagem e vai crescer na sua profissão. Então, os toques que o João deu aqui para a gente são valiosíssimos. Eu acho que é o primeiro passo para você que quer começar a empreender também nas redes sociais. João, obrigada por ter vindo, ter aceitado o nosso convite para estar aqui nessa mesa com a gente e esperamos você numa próxima para dar mais aula, mais explicações, que ainda acho que faltou muita coisa, viu? Doutora Soraya. É isso aí. Quem não é visto não é lembrado. Então já isso. diziam, né? E nem tinha mídia social, já diziam isso, quiçá agora. Mas é o que a doutora Cláudia falou. Importantes dicas de ouro. O João abriu aqui o jogo para nós com informações valiosíssimas. Coloque em prática. Eu também tomei minhas notas aqui, vou me comprometer e vou falar aqui o que eu aprendi já, ó. Curta, comenta, compartilha e salva. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, João. Olha, pessoal, agradecer vocês pelo convite. Eu gosto muito, né, de comentar sobre isso, porque é um prazer imenso poder transformar você, síndico, numa pessoa que consiga transmitir a sua ideia, transmitir o seu conhecimento. E é uma coisa que você consegue fazer totalmente com calma, não precisa de pressa, não precisa de angústia para crescer isso, porque você trabalhando da forma honesta, da forma correta, pense certinho nos seus conteúdos. Claro, tem muitas questões técnicas, como vocês mencionaram, ainda teria muita coisa pra gente dizer aqui, né? Só que a gente pode também, seria um prazer voltar aqui em outro encontro, né? E continuar como se fosse uma parte 2 desse nosso bate-papo.
Mas agradecer também toda essa companhia e audiência, né? Porque tudo que tem aqui, com esses profissionais aqui dentro, com todo esse âmbito que é criado aqui, é justamente para transmitir esse melhor conhecimento para você e te orientar da forma correta. Como a Cláudia disse, você está na internet, como a senhora disse, você ser visto é essencial. Muito obrigado. Legal. Perfeito. Pessoal, aqui, o que tem de costume? Eu tô passando para vocês agora e toda vez que eu tô aqui nesse microfone, fico mendigando. Agora o triplo C. Já curtiu? Já compartilhou? Já comentou? Do mesmo jeito que eu fico mendigando aqui, nosso convidado nunca sai de mão abanando. É isso aí. Embora ele venha aqui, entregue um conteúdo excelente, não só para nós, mas para vocês também, ele sai uma lembrancinha nossa. Muito obrigado, E gente. como diz nossa colega Lai, Muito obrigado. Tem que abrir. tem que abrir. Tem que abrir, Olha que só, essa meu. é daqui. Entregou o ouro e sai com a prata. Pronto. Olha. Pronto. Ó. Excelente, muito obrigado. gente. Ah, que Muito legal. obrigado mesmo. Que legal, bom, que que bacana. E agradecendo todo mundo feliz, nossos parceirinhos, nossos internautas contentes também, porque aqui O Jurídico diz que pode!